Então, gente, recapitulando, a gente vai falar hoje sobre o fenômeno da perversão no fenômeno da transferência, tá? Pensando mais no setting, né, no momento ali terapêutico. Tu pode passar, por favor. Recapitulando, né, sobre o que as meninas vieram trabalhando nos encontros anteriores, né, sobre o que é perversão. O Freud, no texto O Fetichismo, ele fala que a perversão é a cisão do ego do perverso como produto da negação. Em outras palavras, tá, o que a gente já veio trazendo, o Freud, ele diz que a perversão, ele é um negativo da psicose, tá? Ele surge como uma defesa a tudo aquilo que representa a falta. Muito brevemente. Próximo, por favor. Tá. Segundo o nosso querido Laplanche, né? A transferência, tá? O conceito de transferência é o processo pelo qual os desejos inconscientes se atualizam sobre alguns objetos no enquadro da relação analítica, como modelo, um tipo de relacionamento pré-estabelecido, tá? É uma repetição do protótipo infantil vivida como um sentimento marcado de atualidade. Gente, vocês vão me interrompendo, tá? Caso eu fique meio... Enfim. A transferência, ela é um processo pelo qual o infantil se presentifica no encontro com o analista através de um investimento da repetição que deve possibilitar a rememoração dos conflitos e permitir a elaboração das pulsões narcísicas e objetais. Ela coloca em ação no coração do tratamento analítico o infantil com todo o potencial traumático de desejos, expectativas e frustrações. Então, brevemente, né, como a gente sabe, a transferência, ela é um momento de repetir, recordar e elaborar aquilo do nosso infantil, né, muitas das vezes o que é traumático, mas daquilo, como é que eu posso dizer, é reviver, tá, os nossos primeiros amores, né. Então, eu vou estar trazendo um caso clínico, e aí eu peço que... É um pouquinho longo, tá, gente? Eu tenho ele aqui escrito, eu não consegui colocar ele nos slides porque era um pouquinho longo, e aí eu peço que qualquer coisa, qualquer dúvida, se perderem, me interrompam, por favor. Eu vou tá lendo aqui para vocês. Daniel é um paciente adulto jovem. Durante seu desenvolvimento, a mãe promoveu uma identificação narcísica de tipo simbiótico, fazendo-o dependente e intolerante às separações, não conseguindo atingir uma identidade diferenciada. O pai nunca irrompeu, como um terceiro resgatador da dupla simbólica. Sempre denegrido pela mãe, não proporcionou ao paciente um narcisismo de gênero que o levasse a desejar uma identificação masculina. Ele foi um menino machucado e humilhado. A mãe era muito depreciativa para com ele. Fazia-o sentir-se feio, com pernas ocas, e que empestava o ar, motivo pelo qual acabou odiando o seu corpo. No final do primeiro grau de ensino fundamental, apresentou... O pessoal da medicina vai entender, melhor que eu. Encoprese, sujava as calças e soltava um desagradável odor, motivo pelo qual era rejeitado socialmente. Essa rejeição foi favorecida, desde os 8 anos até a idade adulta, pelo aumento considerável do peso, com excesso de 20 quilos, o que aumentou ainda mais suas feridas narcísicas. A mãe, de maneira sádica e persecutória, ameaçava-o constantemente abandoná-lo ou retirar-lhe seu amor, por não ser um bom menino. Abandono que aumentava quando a mãe, em certas ocasiões, preferia o pai a ele. Tinha uma representação psíquica da mãe como objeto terrífico, mas necessário para continuar existindo. Para evitar o abandono, o paciente se submetia aos desejos da mãe, convertendo-se em objeto de fetiche dela. Frente a isso, protegia-se gerando fantasias grandiosas de onipotência e poder, e de resgate de seu narcisismo ferido. Então, identificava-se com personagens de televisão, vivenciando-se como herói santo, e mais ainda como um malvado demoníaco que tinha o controle e o poder sobre os demais. O emprego de mecanismo de decisão era proeminente. De menino,
A mãe exibia-o como uma posse narcísica, e quando vinha visita em casa, pedia-lhe que fizesse macaquices como cantar, bailar ou relatar alguma coisa. Tinha um viés exibicionista que se manifestava na adolescência em atuações nas reuniões, ocasião que interpretava o show de alguma cantora, ou no terreno da sexualidade, onde tanto gostava de se exibir, ou então se comportava como voyeur nas suas práticas homossexuais. Desde a precoce adolescência, exerceu a homossexualidade acompanhada de práticas perversas, relações homossexuais caóticas, promíscuas com pessoas desconhecidas, atuações sadomasoquistas, em que pediam que urinasse na sua boca como se fosse uma latrina, ou provocavam uma forte dor em seus parceiros através de penetrações agressivas e dolorosas, frequentemente com o punho da mão, enfim, e também através de permanência nos quartos escuros, onde pedia que lhe jogassem cera quente e se relacionavam sexualmente de maneira indiscriminada, sem proteção, pondo sua vida em risco. Há 5 anos, começou o tratamento com uma frequência de 3 vezes por semana. Seu discurso na primeira fase do tratamento girava em torno da problemática com sua mãe e a reconstrução de um passado que lhe parecia extremamente doloroso. Inicialmente, desenvolveu uma transferência do tipo sociopático. Tentava me roubar dinheiro das consultas e manipulava o material das sessões. A análise era tediosa. O terapeuta racionalizava muito e sentia que era colocado em armadilhas e em frustrações. A contratransferência do terapeuta, ele relata, era de cansaço, enfado, desespero. Sentia que o tratamento não avançava e, por momentos, era obrigado a tomar atitudes diretivas. Apesar disso, a transferência ela continuou, transformando-se numa transferência persecutória. O terapeuta relata, era uma terapeuta mulher, né, que o paciente a via como uma mãe crítica que poderia deixá-lo de lado, retirando o tratamento porque sentia que ele a decepcionava, tá? Isso era ilustrado em momentos que ele não pagava os honorários completos. Peraí, deixa eu só... Tá. E aí, numa etapa de análise, que eles estavam trabalhando essas questões traumáticas da sua infância, a terapeuta precisou cancelar de última hora. O paciente retornou trazendo que essa atividade sexual nos quartos escuros, ela se exacerbou compulsivamente. E aí, o Daniel, né, o paciente, trouxe que relacionava-se com vários casais num encontro só, sem nenhuma proteção. Entrava na web e contatava pessoas desconhecidas. Chegou a se entrevistar com homens doentes de AIDS. A principal reação emocional da terapeuta ao ouvi-lo em relação a esses encontros era uma espécie de irritação, repulsa, quando relatava detalhes e certa preocupação pela sua segurança, sobretudo. Depois de uma sessão em que foi trabalhado sobre esse encontro na internet, e que apesar dos assinalamentos e interpretações da terapeuta, o paciente decidiu aceitar tais encontros, e fazendo com que a terapeuta se sentisse muito preocupada. Durante dia e noite, a terapeuta relata esses sentimentos de aflição de uma maneira muito mais intensa que o normal. E isso falando, né, sobre a contratransferência, né? De modo geral, essas atuações dos pacientes não provocaram reações... Peraí. Tá, tão excessivas, mas, sobretudo, temerosas em relação à segurança do paciente, né, que é o que veio mais marcante, essa questão da falta de proteção. Aí, na sessão seguinte, a terapeuta levou para ele uma revista que na página principal tinha uma reportagem que falava de 3 assassinatos de homossexuais na colônia onde ele morava. Avançando o tratamento na véspera do ano novo, né, na época em que ela reajustava os honorários dela, num clima enfadonho e de racionalização que sucediam às sessões, a qualidade e o conteúdo do discurso do paciente deram um giro importante, ela trouxe. Ele começou a abrir a vida sexual perversa com todos os detalhes, coisas que antes ele mantinha oculto.
Aí, sobre a contra-transferência, ela coloca: inicialmente eu sentia rejeição frente ao seu discurso, mas depois, e disso ela se deu conta mais tarde, começou a se sentir curiosa e interessada. O que o paciente relatava era algo novo. As sessões seguintes, mais do que letárgica, como era de praxe, ela estava numa atitude receptiva e com certa expectativa. Pode-se dizer que, diferente de antes, a terapeuta começou a quase esperava a sua chegada, né? Aí ela fala sobre a conta-transferência, né? No momento de autoobservação, dei-me conta da minha conta-transferência de meu excepcional interesse. Tratei de analisar o que estava acontecendo. Ao longo da semana, me veio uma recordação vaga sobre minha infância, de uma tarde em que estava com meus irmãos e a babá em casa. A babá falava para meu irmão que estava na hora do banho e ela dizia para as minhas irmãs para que fôssemos brincar. Eu desejava permanecer, tinha curiosidade de ver o órgão genital do irmão. Fiquei frustrada, tecendo uma fantasia de algum dia me esconder no closet e espiá-lo através de uma festa. E aí, ao trabalhar isso com o paciente, ela interpretou para com ele a necessidade de se colocar num papel passivo, assim como ele tinha estado nas situações traumáticas de abandono que ele viveu na infância dele. E como ele estava tratando isso de comunicar, da necessidade de comunicar e se sentir independente através dela, que por um lado acaba se unindo a ela, né? Que é isso que é transferência. Deixa eu só. Eu tô baixando a página, tá fazendo. Tá. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, a terapeuta também refletia sobre a sua contra-transferência, né, evitando a qualquer custo o seu próprio abandono e tentando se manter interessada. Aí ela conta, né, abri meus pensamentos e sentimentos em relação à dinâmica que estamos vivendo e assinalei de que, modo inconsciente, ele tinha captado em mim uma tendência curiosa e desejosa de saber, que estava enraizada em alguns aspectos da minha história da infância, e deste modo ele tinha me enganchado nisso, que ele colocou no cenário. Nas associações também ele trouxe novamente à tona um sonho recorrente quando ele era criança, que já tinha contado nesse tratamento, que era o sonho da casa da árvore. Ele conta que chega, nas palavras dele, né? Chego à minha casa e pergunto onde está minha mãe. Dizem que já não está porque subiu na casa da árvore e eu começo a ver rios de sangue escorrer dessa árvore. Quero subir para ver o que sucede. Para mim, o fato dela ter ido significava que meu pai a tinha levado. Então, gente, é um pouco longa, né? Como eu comentei. E aí eu queria, né, conversar com vocês. Não sei se o que vocês acharam, assim, eu fui flutuando, né, entre a transferência e a contra-transferência, não sei se deu para notar, fui trazendo, né, a perspectiva da terapeuta. E eu não sei, eu queria ver com vocês se vocês sentiram alguma diferença na transferência, como é que eu posso dizer? Uma transferência neurótica, por exemplo, que é um dos fenômenos que mais ocorrem, para essa transferência perversa, né? Se vocês conseguiram notar, enfim, alguns pontos. Ou também, né, se tem alguma parte que querem retornar no texto. Antes de mais nada, né, dizer que foi muito legal o caso, tá, Maria? E eu não sei se já acabou a tua apresentação, ou se a gente vai discutir e depois volta para ela. Tem um último slide, né, que eu coloquei na discussão sobre alguns pontos, né, Tá. se quiser botar, a gente discutindo. E aí eu vou colocar aqui no chat o formulário de presença de hoje, tá? Para vocês já poderem preencher. Então, vamos dar uma discutida, pessoal. Eu sei que tem, eu acho, né, que tem gente aqui que já atende, né, que já tem o seu consultório. Não sei se acho que é o caso da Lia. Estou expondo ali aqui, mas eu acho que é o caso da Lia. E talvez do Leonardo, né, ali em cima. Então, assim, se quem já tem consultório, eu acho que consegue trazer melhor, assim, um ponto de vista de quem já atua. O Leonardo colocou aqui no chat.
como não existe imparcialidade plena por parte... Eu tô com um problema no Meets aqui, que ele fica fechando o chat toda hora. Como não existe imparcialidade plena por parte do terapeuta, infelizmente, podem ocorrer as repulsas e sensações complexas, realmente. Então, aqui o Leonardo ele trouxe que, por mais imparcial que o terapeuta tente ser, ele nunca vai conseguir ser totalmente imparcial, e logo essas contratransferências de repulsa podem acontecer, né? E muitas vezes acontecem. Eu fiquei pensando, né? Tu, Maria Laura, só uma pergunta. Tá me ouvindo? Oi, agora tô. Tá. Tu, Maria, tu estuda psicologia? Aham, sim. Ah, tá. Tu estuda na PUC, né? Aham. Isso, né? Não, perfeito. Não, tu, Maria, o que tu acha? Lendo e fazendo esse trabalho, tu acha que concorda com o Leonardo ali? É assim mesmo? Sim. Primeiro, né, eu queria dizer que foi um caso, assim, eu achei bem pesadinho, tá? Mas que ele fortemente ilustra, né, a transferência na perversão, que é uma dinâmica diferente de um caso neurótico, ou é uma dinâmica totalmente diferente, né, de um caso de uma psicose, né? Psicose, por exemplo, a gente não tem como colocar no divã, né? A gente coloca frente a frente e a gente precisa do olho no olho, né? E como é o caso da gente estar trabalhando a perversão aqui, eu me lembrei de uma colocação do Násio. Não vou saber te dizer qual ano ou qual publicação, tá? Mas em algum momento ele falou que o trabalho do analista ele é, sobretudo, de emprestar o nosso inconsciente para que o paciente, junto, né, unificado do terapeuta, consiga fazer esse processo de elaboração e metabolize isso, né? Não é metabolizar para o paciente, mas é emprestá-lo, né? E aí, em algum momento ocorra essa simbiose para que aquilo seja metabolizado. Em outras palavras, foi isso, né, que eu interpretei. E aí eu achei muito interessante, porque de fato, né, primeiro ocorre, ao meu ver, nesse caso, 3 etapas, né? Essa etapa da imparcialidade do terapeuta, em que, enfim, teve a repulsa, né? Uma contratransferência mais hostil. Depois, num segundo momento, né, ela vai metabolizando essas angústias, né, e todo o sofrimento desse paciente. E ao mesmo passo que ela empresta esse inconsciente para ele, surgem as questões dela. E eu achei sensacional, porque claramente ela é uma terapeuta, né, que se trata também. E eu achei sensacional a forma como ela soube reconhecer isso, os momentos da história dela, e ela soube fazer esse empréstimo inconsciente, né, eu diria, e colocar os limites no que é da história dela, né, reconhecê-los, e o que é da história do paciente, ao mesmo tempo em que o ajuda. Eu achei isso muito, muito legal, assim, nesse caso, né, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. O Lacan, ele diz que, se eu não me engano foi Lacan, que o analista, ele inicialmente, ele vai se colocar como detentor do saber, mostrar que ele sabe, até para que haja uma confiança por parte do paciente e que ele possa fazer as suas, possa se identificar, etc. Mas aos poucos o analista vai passar aquele conhecimento, aquele saber, vai passar o poder, digamos, pro paciente, para que o paciente possa se analisar, né? Então é um processo mesmo de que é juntos, mas é o paciente que faz, né? Sim. E assim, uma coisa interessante que dava para ver que ia ser um caso complicado, um caso mais pesado, quando tu falou, se tu não tivesse dito nada, mas tivesse dito assim, ele iniciou o tratamento 3 vezes por semana. É verdade. Das duas, uma.
Das duas, uma, ou a pessoa está querendo, tá iniciando uma formação em psicanálise, e aí a sociedade dele exige que ele faça 3 vezes por semana, ou vai ser um caso complicado. Das duas, uma, não tem. Eu acho que hoje em dia, né, 2021, ou 2019, 2018, quando for esse caso, se a pessoa está indo 3 vezes por semana, é porque tem alguma coisa acontecendo. E outro, quem já trabalha com isso também pode me confirmar se é normal um paciente ir 3 vezes por semana ou não. E quanto a contratransferência ali, que tu contou que ela iniciou a contratransferência, a analista, como o principal sentimento que ela tinha quando ia iniciar aquela sessão era de cansaço, né? Então ela já tinha um cansaço já antes de começar a sessão e durante também, né? Então ela ficava muito cansada, muito até mesmo irritada ou com repulsa. E ao princípio, ao avançar das sessões e tal, o caso começou a se tornar mais complicado, mais perverso, mais cabeludo, e à medida que o caso ia se tornando mais perverso, ela ia ficando mais curiosa, né? Isso é muito interessante também, né? Quanto mais perverso, mais interessante foi ficando aquela sessão. O Freud, ele dizia que escrevia, na verdade, né, que eu nunca vi ele falando, assim, mas ele escrevia que o analista, ele tinha que ser blasé. Não é exatamente esse o termo que ele usava, mas tinha que ser blasé na sessão e não se interessar muito pela história do paciente. Se tu começasse a ficar muito interessado naquela história, era o momento de tu passar para um colega teu o caso. Também não sei o que os colegas acham. O Leonardo colocou ali no chat: penso que o maior problema não seria a quantidade de sessões, porque Freud atendia até 6 vezes. Ah, sim, mas outros tempos. E ele também só atendia uma elite também, né? Aos analisantes que residiam fora do país. Mas se o paciente consegue elaborar em tamanha velocidade suficiente, tem empatia suficiente para suportar diluindo suas resistências. Freud tem isso, né? O Freud, a psicanálise, né? Ela foi desenhada para ser algo todos os dias, e que aí tu resolve em alguns meses, ali, 2 meses, 3 meses, né? Alguns casos são maiores também, mas a princípio tu vai todos os dias no Freud, só domingo que faltava, né? E ele já reclamava que não tinha domingo também. Porém, para os dias atuais, é praticamente impossível, a não ser que a pessoa esteja internada em alguma instituição, assim, para tu conseguir fazer uma semana, assim, né? De consultório, assim, é quase impossível. Até financeiramente, né? Dificilmente alguém teria tempo e dinheiro para arcar com isso. A Cristina colocou: eu acredito que é fundamental, até porque quem tem dinheiro não teria tempo para tudo isso também. Eu acredito que é fundamental as supervisões para poder verificar essas ocorrências e talvez já passar para um colega. Acho que tu falou, né, Anthony, da ser blasé, acho que é mais da neutralidade, né? Pode falar do amor à verdade, mas o amor à verdade acho que é mais nesse sentido de, tipo, é curiosidade minha ou é do caso? Porque a terapeuta foi ficando mais curiosa, mais interessada, mas aquilo era de quem, né? Essa curiosidade é dela, de saber como que é esse mundo. Aí não sai desse amor à verdade, não sai disso, assim, sai da neutralidade, né? Isso foi o que eu pensei ali. Que talvez ela saísse um pouco da neutralidade, né? E saísse um pouco por essa busca da verdade, talvez. Né? Não é verdade. E tem outro ponto, assim, que eu percebi, que foi certa ambivalência, né? O medo, na verdade, essa angústia do Daniel era do abandono, da rejeição da mãe. Esse era o traumático, né? E em alguns momentos ele tem essa. Ele começa a não pagar os honorários, né?
trocar os horários das sessões, enfim. E ele provoca isso também, né, nessa terapeuta, né? E eu achei isso bem ambivalente, porque ele gera, como é que eu posso dizer? Não é como se ele estivesse afastando a terapeuta, mas é como se... Um descaso, talvez? Eu esqueci, eu tô com a palavra na ponta da língua, mas eu esqueci a palavra. Mas, enfim, é como se ele tivesse... não à procura, mas daquilo que é o desejo sendo o próprio medo dele, o próprio traumático dele. Só que, claro, isso de forma muito inconsciente, assim. Ai, me fugiu a palavra, não sei se eu vou conseguir explicar, mas... Enfim, daqui a pouco se volta, eu trago. Eu não entendi a ambivalência na Maria Laura, mas no sentido dele estar projetando na terapia a repetição desse traumático, porque o desejo dele é muito Isso! com ele e ama ele. Então, isso, a repetição. Isso. Desculpa, Liu. Eu fui pensando quando você estava falando que esse é o fenômeno do sete, né? Que significa isso, né? Para que ela pudesse, de alguma forma, suportar ele, né? Que ela não deixasse de praticamente amá-lo e ele não se sentisse assim. Exato, exatamente. Ai, muito obrigada, Lia. A Lia conseguiu expressar em palavras o que eu tava... Bom, eu coloquei de novo ali o formulário de presença. A Cristina colocou ali, vamos ver, no chat. No livro O Ciclo da Autossabotagem, tem vários casos em que a repetição de padrões mostra exatamente isso. Tá bem. O ciclo da autossabotagem. Livro de Patrícia Hermes. Baratinho no Mercado Livre. Tá bem. Bom, a gente já vai se encaminhando para o encerramento, para as considerações finais aqui desse dia e desse ano também, porque estamos encerrando o ano da Liga. Então, quem quiser contribuir aí com o finalzinho da nossa discussão, sinta-se à vontade. Pode fazer algum comentário sobre hoje ou sobre qualquer dia também. Qualquer dia aí das discussões sobre perversão. De fato, surgem, né, esses pacientes que têm uma complexidade muito grande em relação à sensibilidade, às emoções, e pensem que quando junta-se a questão objetais por essas buscas desse afeto junto, né, este vazio pelas drogas e ainda a sexualidade comprometida ou com várias relações comprometedoras, perversas, é uma tarefa muito complexa para se tratar. Quem pegar esse tipo de paciente esteja bem preparado, porque senão vai contra-transferenciar mesmo. E aí vai até prejudicar o paciente. Fiz um acolhimento recentemente de um rapaz de 24 anos, que ele não suportou, né? Apenas um mero acolhimento, ele chorou bastante, né? Porque ele não tinha esse direito também, e ele me fez um resumo, um micro resumo da história dele, problema com o pai, paternidade, abusos, rejeições, é muito complexo. É muito complexo, né? Tem que realmente se aprofundar, porque a situação não é fácil. Não, perfeito. E aí cabe também ao analista, né, saber quais pacientes ele não vai conseguir também, né, conduzir o tratamento. Então, né, cabe também ao analista saber até onde ele consegue ir e aonde ele não consegue, né, ter essa autocrítica. Perfeito. E
Também, né, eu trouxe esse ponto de vista mais freudiano, né? Essa questão da contra-transferência, ela é da teoria do Freud, né? O Lacan, ele vai trazer que existe a transferência, ponto, né? É um canal. E o Freud, ele mais didaticamente, ele lida com esses, né, dois lados, né? Do paciente e do terapeuta. Mas, enfim, né? Eu acho que o grande ponto, né? Além de trazer essas nuances do tratamento, né, da clínica com o perverso, né, na transferência, eu achei legal, né, trazer isso de que saber usar dessa contra-transferência também pode ser muito, muito benéfico, né, para fortalecer a aliança terapêutica, né, e para, enfim, suceder um tratamento de melhores formas possíveis, né, melhorar o tratamento nesse sentido. Isso, a Cristina colocou ali, precisamos estar em dia com a nossa análise para ter esse autoconhecimento. É verdade. O ofício do analista começa com a análise pessoal e termina com a análise pessoal também. Tá bem. A análise pessoal é antes, durante e depois. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse artigo, né, que eu colhi esse caso. Eu acho que eu vou deixar, eu não sei se eu consigo botar aqui no chat. Peraí, acho que eu vou tentar colocar aqui no chat. Mas, enfim, é um caso, ele é muito rico, tá? Tem muitas coisas a ser exploradas, tem toda a discussão ali da terapeuta. Só que a gente tem pouco tempo, né? Enfim, fui muito, muito breve, assim, para tentar fazer tudo nos 40 e poucos minutos que a gente tem. Mas eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, quem se interessou, porque vale a pena, é bem legal, tá? Vou deixar aqui para vocês. Perfeito. Me manda depois no grupo. Tá. No grupo Manda da Liga, e eu passo para o grupo aberto ao público. O Leonardo colocou ali também que tem um livro sobre transferência interessante que posso postar no grupo, se possível. Pode sim postar, Leonardo. É um manual, na verdade, que traz os pontos de vários psicanalistas e compara. Perfeito. Então tá, pessoal. Eu acho que foi produtiva a discussão, foi produtivo o dia. A gente trouxe aí o ponto de vista de pessoas que já trabalham, que já têm o seu consultório, já trabalham, já atendem, o que é muito legal. Traz uma questão prática, né? Para ver se a gente está falando o que está escrito na literatura condiz com a prática ou não. E parece que sim. E a Cristina colocou ali só agradecer ao grupo pelo debate, que em 2022 tenhamos tantas oportunidades como esta. O Giano agradeceu, e 2021 foi demais, foi bem legal mesmo. Né? Eu não tenho muitas dúvidas de dizer que nós fomos a liga acadêmica que mais fez eventos no Brasil. Então eu acho que isso é alguma coisa. Gente, eu também queria agradecer, tá, pelo encontro de hoje. Tava um pouco nervosa, que hoje as meninas não puderam vir, né, daí eu tô aqui, eu representando o grupo. E aí, enfim, eu queria agradecer a todos as contribuições dos colegas, que me ajudaram bastante, ajudaram o grupo. E é isso, pessoal, obrigada a todos, obrigado pelo ano também. E espero vê-los em outros eventos. Eu não vou participar mais da Liga, em função, né, de várias demandas, mas eu vou continuar participando como ouvinte. Então, espero revê-los. Um ótimo final de ano para todo mundo. Perfeito, valeu, Maria. O Thiago colocou ali também, muito obrigado a todos, e o ano foi muito produtivo mesmo. Foi sim, pessoal. Então tá, muito obrigado a todo mundo que participou. Eu vou encerrar também a gravação. Para quem está assistindo esse vídeo no YouTube, é só entrar no Instagram da Liga, lipsic.ufrgs, lipsic.urgs, que por lá pelo Instagram é o nosso principal meio, né, de contato. Então lá vai ter todos os detalhes dos próximos eventos, né, independente de que data tu esteja assistindo esse vídeo. Então tá, valeu pessoal, um abraço e bom final de ano, boas festas para todo mundo aí.